Bloco dessa mocidade que faz a manhã desejada, né? Que não foge da raia, enfrenta os leões. Até cheguei a me esquecer todo o trecho da música aqui, lendo os comentários da galera. Mas é isso aí, doutor Alceu. Muito bom dia. Bom dia, Karine, Fernanda, Jorge, Francis, toda a galera que está entrando aí. Sintam-se cumprimentados e cumprimentadas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Profissão Bancário de hoje. Esse programa que é feito de bancários para bancários, de segunda a sexta, às 6h57 da manhã, aqui no Instagram, @Profissão Bancário. Então, já sabe, de segunda a sexta, sintoniza para cá, cai para dentro e vamos fazer a manhã desejada. Vamos fazer o nosso dia mais motivador, com mais energia para a gente realizar e buscar nossos objetivos. Feliz quarta-feira, hoje 26 de janeiro, agora já 6h59, 24 graus aqui em Porto Alegre. E hoje, mais um dia aí que promete forte calor aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu estava vendo, as máximas devem chegar aí a 37 graus. E aí previsto aqui, pelo menos para a capital, algumas pancadas de chuva no final do dia. E amanhã já temperaturas um pouco mais amenas, por assim dizer, com previsão de chuva para amanhã. Então, muito bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tamo junto aqui no Profissão Bancária. Bora lá! E, então, segunda a sexta, você já sabe, 6h57, sintoniza aqui no Instagram do Profissão Bancário. E eu quero fazer alguns agradecimentos especiais sobre as mensagens aí que a gente vem recebendo nos últimos dias. E quero dizer que está demais a repercussão positiva. A gente fica muito feliz de poder levar uma mensagem de inspiração, de motivação para os nossos colegas de profissão, todos os dias aqui às 6h57 no Profissão Bancária. Então, foi muito elogiada a participação do Felipe Maia ontem, na Terça da Estratégia. Se você não assistiu, vai ali no IGTV, nos vídeos, que tem a íntegra disponível lá, ele falando sobre vendas hipnóticas, como se conectar de uma forma íntegra com os clientes e alavancar as oportunidades de negócio. Então, super recomendo. E uma das participações mais elogiadas também, mais aguardadas, é a do meu querido Pablo Andrade aqui do Quartagro, que logo ele já vai estar com a gente aqui dividindo a tela e trazendo as novidades do agronegócio e, mais do que novidades, também oportunidades para a gente fazer negócios, construir resultados e também levar as oportunidades para os nossos clientes produtores rurais. Quero dizer também, quem me acompanha sabe que eu tenho um seguidor aí, o Merenda, né, ele já foi meu aluno, ele é ex-bancário e ele descobriu, não sei como, que eu estou promovendo o Dominação PJ, né, esse curso de pessoa jurídica que acontece nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, onde eu vou compartilhar com você um mapa para você dominar o segmento empresarial dentro do banco e virar referência também, não só na tua organização, mas também no mercado. Então ele acontece dias 8, 9 e 10 de fevereiro. Você pode se inscrever no link da bio ou acessar o profissãobancário.com.br. Importante você fazer a tua inscrição. Ontem lá no Prime, os colegas perguntaram se quem já é do time Prime precisa se inscrever. E é opcional, se não quiser, não precisa se inscrever. Você que já é do nosso time Prime, tem vários que já estão aqui com a gente nesse momento, a nossa companhia, que eu vou postar lá nos nossos grupos os dados de acesso liberado para o time. Mas, se você quiser receber as notificações, os avisos do Dominação PJ, por favor, faz a tua inscrição lá, faz o teu registro, até mesmo para a gente saber a quantidade de pessoas que vão estar com a gente no Dominação PJ. Então, 8, 9 e 10 de fevereiro, profissãobancário.com.br, te inscreve lá no Dominação. E aí eu falava do Merenda, né, que é meu ex-aluno. Hoje ele trabalha numa corretora e essa corretora que ele trabalha está expandindo o atendimento empresarial dela. Então isso já é uma tendência, né? Cada vez mais fintechs, corretoras vêm expandindo a sua atuação para muitos segmentos que até então eram ocupados apenas pelos bancos. E no caso a corretora que o Merenda trabalha também está indo nessa direção e ele está muito pilhado em entrar nesses treinamentos. O único problema é que eu formatei o Dominação PJ exclusivamente para bancários, para nós, colegas de profissão, né? E o Merenda, ele tomou um outro caminho um tempo atrás, ele resolveu seguir uma outra jornada. Então, por definição, por regra geral, a participação do Merenda aí, ela não é permitida, e aí ele vem fazendo aí
várias iniciativas querendo me convencer a entrar. E se você não viu o último vídeo do Merenda, entra no Reels lá depois que acabar a nossa live aqui. Que ele tá bem pilhado, ele me mandou uma mensagem, eu até tive que xingar ele lá, porque ele gravou um vídeo para os amigos dele. Então, entra lá e depois vocês dão uma olhada. E postem um comentário lá se vocês acham que o Merenda deve vir ou não deve vir, né? Muito embora a regra seja ele não participar, a gente pode avaliar exceções aí, então comentem lá que a opinião de vocês ela vai ser considerada e ela é muito importante para mim. Bora lá! E se eu estou falando de dominação PJ, convém muito aqui no nosso Quarta Agro falar de dominação do agro. E é por esse motivo que eu já quero colocar aqui na tela o Pablo Andrade, o homem que... 3 pontinhos, vamos ver se o Pablo consegue conectar com a gente. Já te mandei um invite aí, Pablo. Fala, Pablito, um ótimo dia, meu caro, tudo bem contigo? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aí na mais um Profissão Bancária nessa Quarta Agro. Tudo certo com áudio? Tudo certo, estou escutando aqui perfeitamente, Pablo, como sempre. Obrigado mais uma vez aí por estar aí na jornada ultramaratona aí, né, de segunda a sexta, 6h57, e as quartas-feiras reservadas aqui para o agronegócio. Onde é que tu anda agora, meu caro? Me conta aí pra gente como é que tá a temperatura, onde é que tu anda, que cidade que tu tá. Estou aqui de volta no Baita Chão, no Alegrete, né? Enfrentando aí máximas também do nosso estado, essa onda de calor aí que a gente tem enfrentado, né? Atingindo máximas aí também. Aí beirando os 40 graus aí. Acredito que agora ainda Meu não Deus. esteja, mas A vantagem da gente estar conversando nesse horário é essa também, né? É mais um motivo para a gente vir mais cedo, que não está tão calor assim. Vamos ver como é que vai estar lá em julho, agosto, né? Se a gente vai estar com esse gás, essa motivação toda para estar aqui às 6h57 todos os dias. Mas, Pablo, ao te dar as boas-vindas, eu quero te dizer que a tua participação aqui, o hashtag Quartag, está sendo muito elogiado. Tenho recebido aqui várias mensagens, ligações, de colegas de profissão que assistiram a tua participação na semana passada, ficaram encantados. Alguns já te conheciam, né? Já sabia que tu era o cara que matava a cobra e mostrava a cobra morta, e outros aí passaram a te conhecer a partir dessa jornada. Então já te dá os parabéns aí e vamos com tudo que a galera está curtindo bastante. E o assunto, né, da semana passada, ele rendeu tanto, que era essa questão dos efeitos da estiagem, enfim. E aí, numa enquete lá que tu fez nos teus stories também, que compartilhei aqui, a galera meio que queria continuar e aprofundar mais alguns aspectos disso aí, né, Pablo? é isso aí mesmo, pessoal. Você mostrou bem interessado que realmente, né, não tem, que é aquilo que eu falava ontem, ontem não, na semana passada, não tem como a gente, né, não prestar atenção no que está acontecendo na realidade do produtor, na realidade do nosso cliente, né? Então, isso aí demonstra realmente que esse assunto aí também está na cabeça aí de todos os colegas. E, infelizmente, né, Marcelo, não são notícias muito boas que eu trago, porque um levantamento que saiu agora essa semana, segunda-feira, houve um agravamento, né, das perdas em função da estiagem em todo o nosso estado. Então, o número de pessoas afetadas aí aumentou bastante, aumentou consideravelmente, né? E as chuvas que ocorreram, né, foram muito irregulares e não foram suficientes para renovar aí o estoque de água nas localidades, né? Então, infelizmente, aí a gente começa aí com uma notícia não muito boa, né? E nós vamos ter um destaque aí para a soja na região lá de Santa Rosa, que a redução aí das projeções de produtividade aí 45%, né? Então, uma quebra considerável, né, que a gente pode ter em soja naquela região. E uma coisa boa é que pelo menos, né, a previsão é que esse calor aí vá se despedindo do nosso estado aí, que a partir de amanhã, com uma chegada de uma frente fria, aí talvez isso aí tenda a mudar. Sabe que a previsão do tempo é uma questão aí que às vezes tem variáveis que a gente não está prevendo, mas que tudo indica aí que vai nos deixar. E por falar em prejuízos, né, em estiagem, uma das ferramentas mais importantes que a gente como bancário precisa conhecer e que é importante para os nossos produtores, né,
é o seguro agrícola, né? Que é uma ferramenta muito boa para também ele se proteger, né, desses efeitos dessas perdas, né? Porque a gente diz que o agronegócio ele é uma indústria ao céu aberto, né? Então, ela está aí sofrendo aí pragas, sofrendo os efeitos aí do clima, e o produtor precisa se proteger, e a nossa função também aí está indicando aí para os produtores aí as melhores formas que ele pode estar acessando aí essas ferramentas, né? Então, a gente precisa entender também que isso é uma forma de gestão de risco, né? Isso, hoje em dia, mais do que nunca, né? O produtor, ele precisa fazer essa gestão aí. Então, eu acho que esse assunto é interessante a gente conversar um pouquinho aí, falar sobre as modalidades de seguro que a gente tem, que é Não, o total, Proagro, total. Só antes né? de entrar um pouquinho nas linhas, né, me permite aqui algumas contribuições aqui à tua explanação, Pablo, porque a gente pode fazer uma comparação, né, do seguro agrícola, do seguro rural, das lavouras, enfim, com o próprio seguro patrimonial, né? Quem aqui não faz seguro do seu carro? Né? Você compra um carro novo, lá você faz o seguro. Quem não faz aqui um seguro contra incêndio da tua casa, do teu apartamento? Quem aqui não faz um seguro, e se não faz, né, eu super recomendo que comece a pensar em fazer justamente para ter essa proteção do teu patrimônio ali na frente. Né? E quem não faz lá o seguro da sua empresa, da sua loja, da sua fábrica mesmo, né? Os empreendedores, empresários que são preocupados e atentos em todos esses riscos que o dia a dia oferece, eles procuram se proteger disso através da contratação aí de seguros patrimoniais. E no caso do seguro rural, mais do que segurar propriamente dito aquele patrimônio, na verdade é a própria produção, né? Muitas vezes o agricultor, o produtor, ele tomou crédito, ele se endividou para fazer o plantio, para fazer a produção, e aí os efeitos climáticos são como os eventos adversos que podem acontecer com o nosso patrimônio, com a casa, a indústria, enfim. Então, acho que é um bom comparativo, né, a gente ter isso em mente para clarificar para o nosso cliente a importância dele buscar segurar a produção rural dele, né, Paulo? Com certeza, com certeza. Eu acho que a nossa missão aí está em mostrar para o produtor que o seguro não é um custo, né? Ele é, na verdade, um investimento na segurança dele, na proteção que ele vai ter mais adiante, né? Então, imagine, com essa estiagem, quem dispensou o seguro na contratação de um custeio lá no início, achando que esse ano não ia ter problemas, né? Inclusive as culturas irrigadas, agora nós tivemos um levantamento do IRGA, também está tendo perdas aí nas culturas, então, para você ver, não é, às vezes tem-se quase todas as garantias possíveis, né? E não quer dizer que não vai ter perdas. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Quando conversar com o produtor, quando conversar com nossos clientes e mostrar para eles, né? Isso aí não é só um gasto, um custo de dinheiro, isso é um investimento aí na tranquilidade. E o produtor ele não pode se dar o luxo de entregar a sua produção aí, de perder, senão ele inviabiliza aí a continuidade dos negócios, né? Porque o produtor ele não pode, se ele perder um ano, isso aí ele não vai ter condições aí muitas vezes de estar seguindo na atividade, né? Porque às vezes a quebra é grande, principalmente em função aí da estiagem, que os danos são consideráveis, como a gente vinha comentando na semana passada e agora nisso. Top. Você falava ali de quebra de 45% na soja, imagina, metade do que foi produzido aí vai ser perdido. Antes de falar, eu estou te interrompendo bastante hoje aqui, Não, Paulo. Você ia tranquilo, falar das tranquilo. modalidades do seguro ali, anotei aqui para a gente não perder o fio da meada depois. Mas já está refletindo ou sinalizando alguma variação nos preços na cotação da soja, essa quebra, ou ainda é muito incipiente, não teve influência nos preços? Olha, com certeza isso aí vai acabar impactando, porque as projeções que estão sendo feitas dos estoques futuros, né, vão levando em conta os efeitos da estiagem no Brasil de uma forma geral, né, não estão localizados, mas sim, eles são considerados, inclusive já houve uma redução na projeção aí do que vai ser colhido nas safras, né,
Isso acaba impactando porque é aquela lei da oferta e da demanda, né? Então, se vai ter menos produto lá na frente no mercado, a tendência é que, né, os preços se elevem ou pelo menos se mantenham nos patamares que estão. Então, eu acredito que sim, isso aí já vai impactar na questão de preços. Show, beleza. E a galera que está chegando aqui, o Mike, o Stephanie, Thiago, aproveitem aí para convidar mais colegas de profissão, mais colegas bancários para se juntar aqui à live do PB, aproveitar esse conteúdo que o Pablo Andrade está trazendo para a gente. Você clica no aviãozinho que está ao lado dos comentários, ali no canto inferior direito da tela, seleciona a tua lista de contatos, aqueles que estiverem online, vai ter uma bolinha verde, você já manda o link para eles entrarem aqui e acompanhar esse conteúdo valioso que o Super Pablo Andrade está compartilhando com a gente aqui hoje no Quartagro. Mas vai lá, Pablo, tu falava das modalidades, dos tipos de seguro. Estou curioso aí. Isso aí, isso aí. Então, o bancário como consultor aí do seu cliente, ele precisa dominar também aí e indicar a melhor daí das ferramentas para o seu cliente. Então, como eu falava, né, nós temos dois tipos de seguro principais. Nós temos o Proagro, que ele é o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Ele é um programa, né, ele é um programa do governo federal. E nós temos também os seguros privados, né, que é aquele seguro aí contratado junto às seguradoras. E eu vou entrar um pouquinho em cada um, né, rapidamente aí para não cortar muito o nosso tempo. Então, o Proagro, né, ele é um sistema que ele tem a trava aí de 335 mil no ano agrícola. Então, ele consegue segurar até esse valor aí do produtor, com a diferença que ele simplesmente ele vai amortizar ou vai liquidar o financiamento bancário, entendeu? O produtor ele não vai receber o valor, né? Mas sim vai ser, vamos dizer, apagada aquela dívida que ele teria que honrar com o banco. E uma das coisas que o Proagro ele precisa obedecer, né, é a questão do zoneamento agrícola. O que é o zoneamento? O zoneamento é feito um estudo lá pelo Ministério da Agricultura que define as datas aí de plantio de cada uma das culturas. E muitas vezes aí o produtor já sabendo aí a questão da estiagem, alguma outra lá, ele quer plantar em épocas diferentes. E para ter a cobertura do Proagro isso não é possível. Então a gente precisa também entender isso aí antes de oferecer para o nosso cliente, tá? Então, quando ele vai fazer a contratação do seguro lá, do seguro não, do custeio, já se indica aí junto com um técnico lá se ele vai querer aderir ou não a essa modalidade de seguro, tá? E nós temos também o seguro privado aí, que ele é de livre negociação entre o produtor e as seguradoras, né? Com a diferença que ele também tem tanto agrícola quanto pecuário, né? Então, as duas modalidades aí podem estar sendo atendidas. E ele conta com o programa de subvenção ao seguro rural. Esse é um programa também lançado a cada ano agrícola pelo governo federal e ele está previsto no orçamento de R$ 1 bilhão para 2022. Para vocês terem noção, dependendo aí da cultura, pode chegar a 40% do valor do prêmio a subvenção. Então, o que quer dizer? O governo vai repassar a seguradora até 40% aí do prêmio que o produtor teria que pagar para a seguradora. Isso é muito importante também que a gente mostre essa vantagem aí para o produtor, né? Que ele vai ter sim aquele custo, mas que ele vai contar aí com uma soma. Imagina se nós tivéssemos aí para outras modalidades de seguro, que beleza, que não ia ser para nós bancários também conseguir alcançar os clientes. Mas é muito importante que a gente tenha esse conhecimento aí e mostre para o produtor. E uma questão, né? Como eu falei, tem esse R$ 1 bilhão projetado, mas se todos os produtores forem lá tomar, né, quando vê, ele pode ficar sem recurso. Então, por isso, é importante, quanto antes o produtor contratar, mais fácil ele garantir a subvenção. Porque vamos supor que ele vai contratar lá no final do período, né, e pode ter acabado a subvenção, né, pode ter já estourado aí os limites. Então, quando vê, ele fica sem essa subvenção. Então, é muito importante a gente colocar isso para o cliente. E como a gente falava em estiagem, né, uma modalidade que também está sendo incentivada é o seguro paramétrico. Sabe o que é o seguro paramétrico, Marcelo? Opa, é tudo parametrizado, conta aí. Olha, é justamente o que está afetando agora, né? Então, o produtor pode acertar com a seguradora lá em contrato, né?
prever uma quantidade de chuva aí que ele está esperando, tá? E a estimativa de produção que ele vai ter com aquela quantidade de chuva. Isso aí ele pode contar com uma subvenção de até 20%. E o que acontece? Se não chover aquilo que estava previsto, ele recebe proporcionalmente a perda lá de produtividade. Então, é bem interessante. E esse ano, quem fez essa modalidade aí foi muito beneficiado, né? Vamos dizer lá, ó, a redução de 45% na produtividade lá de soja que está tendo no Noroeste. Então, você imagina se o produtor tivesse contratado aí com essa falta de chuva que teve pelas médias históricas, consequentemente, aí ele poderia ter uma boa cobertura. Então, a gente indica que também estude aí junto com as seguradoras a melhor forma aí de estar contratando aí, porque o seguro agrícola você pode contratar aí várias cláusulas lá de proteção, né? Então, isso aí varia de cliente para cliente, o que ele vai querer, mas é sempre importante a gente mostrar que é possível também fazer essa contratação nessa modalidade. Top, top. E ainda sobre o Proagro, ali tem algumas limitações, não é só a questão dos 335 mil, né? Tem alguns critérios para o produtor se enquadrar nele, não é para o geralzão, para o grande produtor, para o empresário rural, ou é clínica geral aí. Queria que só desse uma clarificada para a galera que nunca, nunca viu, nem comeu, só ouviu falar, né? Como diz o Zeca lá. O Proagro, ele basicamente está diferenciado entre o Proagro Mais, que é para os pequenos produtores, para quem tem acesso ao Pronaf, tá? Ele tem uma série de vantagens, inclusive, além daquela questão de ele apagar a dívida, tem a garantia de renda mínima, então aí sim o produtor vai receber um valor, porque isso aí faz parte do Proagro Mais, esse programa, então tem essa diferenciação para os pequenos, para quem tiver aderido ao Pronaf, tá? Tiver enquadrado, melhor dizendo, dentro do Pronaf. E daí nós temos o Proagro para os demais produtores, né? Que daí sim se enquadra mas a questão do valor é o mesmo, tá? A questão do enquadramento não vai ter diferença, tá? Vai ser questão na forma de cumprimento, se vai ter que ter vistoria do banco, se não vai ter vistoria do banco. Isso aí são pequenas nuances, a forma de comprovação. Então, e essas são as principais diferenças entre um e outro. Tá? Mas o valor ele é definido da mesma forma para todos os enquadramentos. Show de bola, Pablo. Sempre, né? Matando a cobra aí, 3 pontinhos. Quem nos segue aqui já deve saber a continuação da frase aí, não? Show de bola. E no caso, tu até deu um panorama geral ali de culturas que são irrigadas, e aí quando de repente secou ali a fonte, né? Não está chegando mais água lá para irrigar. Existe alguma saída, algum plano B, alguma forma de tentar minimizar ou recuperar esse prejuízo? Ou não? Acho que os arrozeiros devem sofrer bastante com isso, né? Com certeza, com certeza. A nossa região está sendo bastante afetada, né? Eu acho que seria a questão tudo da cláusula que foi contratada, tá? Durante a compra lá com a seguradora. Então, é preciso se atentar muito ao que está sendo contratado. Então, por exemplo, se a pessoa contratar um seguro com um evento granizo, só vai cobrir granizo. Se não ocorrer outro efeito lá, outro evento negativo, as outras coberturas não vão estar contempladas. Então, tem que instigar a seguradora também e falar isso, comentar essa questão também das preocupações dos produtores com outros eventos, tá? Então, quando vê, ela não é uma cláusula de balcão, vamos dizer assim, que seja ofertada no grande bolo, mas, conversando com a seguradora, seria possível enquadrar uma cláusula mais específica para cada um dos produtores, tá? Então, a questão, eu acho que aquele seguro paramétrico seria o seguro mais ideal nesse caso, né? Que é em função da redução da expectativa de chuvas, que se tivesse sido contratada, então a produtividade aí que teria sido perdida talvez pudesse ser recuperada. Uma sugestão aí que eu faço é sempre conversar com a seguradora antes de fazer a contratação, né? Para ver a melhor forma de se prever lá adiante. Acho que é sempre Bacana. isso, né? Como tudo. Não, total. E o seguro paramétrico, pô, fiquei super interessado, né? Não que eu seja um produtor, né? Muito
muito longe disso ali, mas realmente trouxeste uma novidade que para mim era desconhecida e fiquei super interessado. Inclusive, nosso amigo Primer lá, Danilo Rodrigues, que estava com a gente na segunda-feira, ele mandou um abraço para ti, disse que hoje ele estava fazendo uma inseminação de umas ovelhas lá na fazenda da família, e aí não ia poder estar acompanhando aqui, mas vai estar assistindo aí na reprise. Já vamos deixar um abraço para o nosso super Danilo Rodrigues aí. Um abraço, Danilo. Show. Como é que está a flexibilidade? A maioria das seguradoras está operando com seguro paramédico ou ele ainda está restrito a uma ou outra seguradora? Ele faz essa negociação ali com o gerente do banco, direto com o corretor credenciado? Como é que fica essa jogada aí para a gente alinhar e clarificar um pouco para quem está nos acompanhando, Paulo? Essa modalidade, ela não é muito conhecida, tá? Tanto que foi nesse plano safra que resolveu-se, né, incentivar a contratação nessa modalidade, tá? Então, é questão de realmente conversar junto com o seu gerente, junto com a seguradora, tá? Antes de fazer a contratação e ver se a seguradora cobre essa modalidade, né? Se é possível fazer esse alinhamento junto, porque eu acredito que também as seguradoras, elas têm essa liberdade de querer ou não cobrir esse risco, né? Mas cabe sim conversar, então, junto lá nas programações, né? É aquela conversa que você falava, né? Nas últimas lives, né? Você, não adianta empurrar um seguro para o cliente, né? Tem que ver qual vai ser o benefício que ele vai ocorrer com isso. Então, conversar com a seguradora, dar o tempo dele também, não querer... porque a coisa mais simples que tem é você pegar um seguro com cláusulas gerais ali, vender para o cliente e depois acontecer um evento e não ter cobertura, correto? Então, é justamente isso. Dar o tempo para o cliente, tirar as dúvidas dele, conversar com a seguradora, fazer esse meio de campo aí para que atenda da melhor forma possível. Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente pode fazer nesse sentido de que a seguradora é livre. Se ela quiser ter essa cobertura, né? Então, Sim. eu acho que... Não, total, era mais uma curiosidade minha mesmo, nem sei se é da galera que está na nossa companhia aí também, mas eu fiquei bem interessado aí no... Já até fiquei com vontade de fazer alguns investimentos rurais aí, se a gente puder parametrizar as cláusulas aí do seguro, né? Tamo junto, Fabrício. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa agora, saindo um pouquinho aqui do tema do agro, mas não sei se tem alguma coisa em relação ao que você tinha planejado, que você queria explorar, senão eu quero só fazer uma breve introduçãozinha num outro assunto, mas para aproveitar a tua participação aqui. Não, só rapidinho, né? A gente fez a enquete ali, né? Nós tivemos algumas sugestões de tema, né? E um dos temas que foi perguntado ali, né? É para irrigação em terrenos acidentados. A pessoa não deu maiores detalhes ali o que ela queria, né? Mas eu sempre digo que é preciso observar a recomendação técnica, né? Junto com o técnico lá, ver sua assistência lá, qual é a melhor forma, qual é o melhor sistema de irrigação para atender o cliente. Mas eu digo que uma coisa interessante, que ela tem um custo barato, envolve pouca mão de obra para pequenas propriedades, é o uso do carretel para irrigação, tá? Ele é uma ferramenta simples, basicamente o produtor vai precisar só de um trator para puxar o carretel, e ele sim pode ser utilizado em terrenos com um declive de até 30%. Então, cada 100 metros, 30 metros de desnível, né? Então, isso aí a gente consegue atender tanto, acho que, regiões da serra, regiões mais acidentadas, e é uma modalidade bem interessante, então recomendo dar uma conversada aí com a assistência técnica, com as empresas de irrigação da região, para ver, encontrar a melhor modalidade. Só para atender aí a nossa audiência aí que colaborou com a gente. Top. Então fica a dica aí, terrenos, né, em regiões acidentadas, o carretel e o desnível vai até 30%. Anotei bem aí, Fábio? Isso aí, isso aí. Isso aí, tamo junto. Querido, deixa eu te explorar um pouquinho, né? Ontem eu falava sobre mudanças, né? Sobre a gente sair de um lugar e ir para o outro. Eu contei um pouquinho da minha jornada lá em São Paulo, que eu tinha um cliente gaúcho, já radicado em São Paulo há muito tempo. Ele comentava que um dos problemas, entre aspas, dos gaúchos que vão para São Paulo ou que saem do estado, é que a maioria deles vai com o pescoço virado para trás, né? Não
contando os minutos, contando as horas para voltar lá para a querência e para o pago. E tu é um cara que recentemente movimentou, né? Tu saiu da tua cidade e aí foi distante. Como é que está essa jornada? Tu é um cara que tem filha pequena, esposa. Conta um pouquinho dessa jornada de mudança aí que tu está passando na tua carreira e na tua vida também. Olha, com certeza é um grande desafio, né? Toda mudança é um desafio, né? Então a gente precisa ter toda uma estrutura, acho que principalmente mental, de tu, de tu entender que faz parte de todos esses desafios e, uh, e dificuldades realmente que tem, mas elas não são tão problemáticas. Então a gente tem que ter uma mente sempre clara, o nosso propósito de por que isso está ocorrendo, né? E de fazer com que a transição ocorra da melhor forma possível. Então, eu nunca me esqueço com um comentário que tu fizesse, né, que eu acho que os espanhóis, quando a pessoa vinha para a América, queimavam os navios, né, para não, olha, fica aí que não tem como voltar, né. Eu acho que é realmente isso, quando tem essa transição, e sempre olhando para frente, né, olhando como é que tu pode nesse novo lugar que tu está reduzindo, como é que tu pode agregar, como é que tu pode somar, né, como é que tu pode construir o teu trabalho da melhor forma possível. E sem perder os laços, porque a gente volta. Eu acho que tu não quebrar os laços, né? Para mim que tem essa possibilidade ainda que eu me mudei, mas que é razoavelmente perto, então eu consigo estar num fim de semana indo e voltando também, faz uma diferença grande. Realmente para São Paulo tu não vai pegar um avião toda semana e tá vindo aqui, mas hoje em dia com as lives, com a tecnologia, tudo fica mais fácil aí você também manter o contato com os amigos, com a família. Eu acho que é mais ou menos por aí, mas sobretudo ter a mente equilibrada e o propósito na frente. Show, Pablo. Esse aí é o marido da Amanda e o pai da Joana, Pablo Andrade, É tamo isso junto. aí. E ontem eu falava, né, que tempo depois dessa conversa que eu tive lá com o cliente que falava do gaúcho, do pescoço virado, eu tive a oportunidade de almoçar com o René Simões, não sei como é que está agora os negócios dele, com a pandemia, faz muito tempo que a gente não tem contato, mas ele tinha uma rede de restaurantes, ou ainda tem, lá no Rio de Janeiro, que se chama O Camarão. A gente estava fazendo a prospecção, nem sabíamos que era dele, e quando chegamos lá nos sócios, enfim, aí descobri que era o treinador aí, René Simões, passagens de Botafogo, Curitiba, já disputou inclusive Copa do Mundo aí com seleções femininas. É um cara super que viajou e morou no mundo inteiro, nas Arábias, na África do Sul, enfim. E aí eu sempre sou um cara curioso sobre essas questões de mudança, porque mudei bastante e acho que a gente porque não pode ser um cidadão do mundo, né? Não precisa ficar atrelado nas raízes. E aí eu queria entender com ele como é que foi essa relação dele com as filhas, com a família, todas essas mudanças, né? Porque enquanto os teus filhos são pequenos, tu consegue administrar aí razoavelmente, né? Mas aí quando os teus filhos eles entram numa idade escolar, eles começam a ter vínculos, amizades, e aí quando for mudar, aí existe uma ruptura aí, e as crianças costumam sofrer bastante. Assim como o teu marido, como a tua esposa, daqui a pouco eles já têm a profissão deles, já estão consolidados, já estão estruturados, e aí vem uma movimentação que daqui a pouco precisa abrir mão de algumas coisas para te acompanhar. E aí, conversando com ele me deu uma sacada e ao mesmo tempo que dialoga muito com a que eu tinha recebido alguns anos antes, ela ressignifica. É o seguinte, né? O lugar que a gente vive, nossa casa tem que ser onde a gente está e não necessariamente onde a gente esteve ou para um dia onde a gente pretende voltar. Se a gente não viver aquele momento naquela cidade, naquele local, vamos ter sempre uma sensação de que está faltando alguma coisa e vamos ficar contando ali as horas, os dias, os meses, os anos para voltar para nossa casa, entre aspas. Né? Então a nossa casa precisa ser aonde a gente vive, né? E viver aquele momento, né? Não só uma residência temporária. E aí esse é o discurso, né? E aí na prática, como é que ele ressignificou isso? Então ele tem uma filha que ajuda ele nos negócios, que ajuda a tocar os restaurantes, então fixou residência lá no Rio de Janeiro, e uma outra filha dele que trabalha como diplomata aí nas Nações Unidas, viaja o mundo inteiro, então conseguiu aproveitar também essas viagens aí que o René fazia. Então, fica a dica, galera, que às vezes está na dúvida em algum, né, momento de decisão de movimentar,
Avalie, obviamente, né, junto com a família, junto com a tua estrutura, os teus objetivos, os teus propósitos, mas vai firme e, uma vez tomada a decisão, né, passa a viver onde tu tá ali, deixa de ficar com o pescoço virado para voltar, que isso aí vai acabar te desviando da rota e fazendo tu perder velocidade, né? Se a gente ficar dirigindo só olhando no retrovisor, né, as chances são que, beleza, a gente vai desviar de quem for bater atrás da gente, mas logo, logo vai causar uma colisão e vai ter problemas ali na frente. Então fica a dica aí, se você está querendo se movimentar. Pablo, tuas considerações finais aqui do nosso Quartagro e algum spoiler aí para os próximos encontros. Acho que é só agradecer aí, agradecer a presença de todos aí que nos prestigiaram a partir das 6h57 da manhã, nessa quarta-feira que já amanheceu quente, abafada. Acredito que na maioria do estado aí, graças a Deus, espero que amanhã chova. Então, desejar aí a todos uma excelente semana, que todas as lives aqui vêm muito para somar na nossa profissão, no nosso dia a dia. Então, aproveitem essa oportunidade ímpar aí de forma gratuita aí, de forma aí totalmente despojada do Marcelo aí, tá passando esse conhecimento para todo mundo. E semana que vem nós vamos começar aí também, alinhados lá com a Dominação PJ, a conversar um pouquinho sobre o produtor rural, pessoa jurídica, né? Sobre essa modalidade aí que está chegando aí na nossa região também. Então, só vem coisa boa por aí. Recomendo que fiquem ligados aí nos próximos capítulos do nosso Quartagro. Top, Pablo. Gratidão aqui pelo teu tempo, pela tua companhia nessa manhã. Foi incrível. Acredito que a galera gostou bastante, vários comentários chegando aí. A reprise vai ficar disponível em seguidinha, então você pode entrar lá, postar um comentário, dizer o que você achou, o que agregou para ti no dia de hoje, a nossa live aqui do Super Pablo Andrade, que a gente também vai amar ver o teu comentário lá e se você quiser compartilhar com os teus amigos, teus colegas também. Reforço o convite para as inscrições no Dominação PJ, entra lá profissãobancário.com.br, 8 a 10 de fevereiro. Amanhã a gente tem o Entre Quinta, então tem aí um bate-papo bem bacana que eu estou preparando. E eu quero dar um outro spoiler, não sei se para a semana que vem ou para os próximos dias, sobre previsão do tempo. Uma vez eu trabalhei com um colega que era gerente PJ e ele não gostava de fazer visita a clientes quando estava chovendo. Olha que louco isso. E ele disse isso para mim, eu, gerente geral dele, cara corajoso. Galera, até amanhã, 6h57, aqui no Profissão Bancário. Tamo juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.